Buenas, meu caro. Eu comecei a atuar como terapeuta em setembro do ano passado e dentro dessa jornada eu já atendi mais de 100 homens, porque eu trabalho, a predominância do meu trabalho é com o público masculino. E se eu pudesse escolher a raiz de todo mal, a raiz da maioria das frustrações e da maioria das reclamações que eu atendo em consultório, eu acho que o tema central é esse. É a nossa incapacidade de ficar em silêncio. A nossa incapacidade de lidar com tédio, de lidar com frustração, de lidar com os próprios pensamentos, certo? E essa busca frenética por distrações e por barulho é o que nos torna miseráveis. E eu fico, de certa forma, grato por ter percebido isso cedo, certo? Eu sou um homem de 33 anos, então eu já consigo balizar a minha vida e meus pensamentos na medida de tentar silenciar um pouco esse barulho, tanto externo, certo? Que o barulho externo é mais fácil de modular. Você pode se colocar em ambientes calmos, sossegados, talvez se mudar para um bairro silencioso, você pode selecionar mesmo até o tipo de pessoa na qual você vai se relacionar, certo? No sentido de se blindar contra aquelas pessoas que só trazem preocupações, problemas, ou seja, aquele pequeno ruído de sempre ter uma coisa dissonante, isso traz um sofrimento enorme, certo? E, é preciso contextualizar um pouco da minha situação, certo? Porque desde pequeno eu sempre tive essa tendência à introspecção. Por mais que eu fosse uma criança, um jovem agitado, brincalhão, barulhento, eu acho que isso era uma forma de externalizar uma busca por silêncio, certo? Uma autoafirmação através do silêncio. Então, claro, eu tenho esse temperamento melancólico, certo? Eu sempre carreguei isso desde pequeno, desde que eu tenho lembranças da minha própria consciência, eu sempre carreguei esse temperamento, esse comportamento. Mas conforme eu fui entrando na adolescência e depois vida adulta, eu passei a consumir muito conteúdo relacionado a essa esfera. E teve um livro que para mim foi determinante, que foi esse aqui, é um livro curtinho. Ele é Walden, a Vida Secreta nos Bosques, se não me falha a memória, de um norte-americano chamado Thoreau, certo? E eu li esse livro e eu fiquei muito impactado, porque ele meio que realizava aquele sonho, aquele desejo de ficar à parte da sociedade e construir uma casa no campo, nos bosques, com as próprias mãos. Qual é o homem que, em essência, não busca isso, que não busca esse recolhimento, essa solidão e essa força de ação no mundo, essa concretude de construir uma casa com as próprias mãos, gastando pouco, certo? E ao mesmo tempo que eu fui lendo esse livro, eu trabalhava como instrutor numa academia de musculação. Então, ocorria essa dissonância, certo? Entre a vida que eu estava vivendo e essa busca por silêncio, por essa busca por respostas, certo? Então, qual que é o ambiente da academia? É aquele ambiente barulhento na qual você vai falar com uma ampla gama de personalidades durante o dia inteiro e essas personalidades elas causam ainda mais confusão mental porque você vai colhendo fragmentos da vida de várias pessoas com aquele tempo que você tem para atendê-las, certo? Então, durante o dia de trabalho, eu ia acumulando um resíduo mental gigantesco. Eu não conseguia dar vazão àquilo. Então, quando eu finalmente coloquei as mãos desse livro, pedi férias, eu fiquei alguns dias num camping isolado no município de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. E nesse camping tinha uma lagoa ao fundo, certo? Então eu lia esse livro e fazia diversas caminhadas pelo mato. Diversas caminhadas pelo mato e ficava refletindo e ficava pensando sobre os rumos que a minha vida estava tomando. Eu era muito jovem, eu deveria ter entre 25 e 26 anos e estava naquela busca, naquela ânsia de saber qual era a minha vocação. Porque, veja bem, eu não me importava com dinheiro. Não me importava de forma alguma.
E não que eu desprezasse o dinheiro, mas eu não me importava. Porque o que tinha. Qual era o sentimento que eu tinha no meu íntimo, no meu coração? Eu queria ser útil. Eu queria ser útil. Eu queria ser útil para a sociedade. E por mais que isso sou abstrato, eu queria saber que eu tivesse força suficiente para conseguir contribuir de maneira positiva na vida de outra pessoa, de outro ser humano, ao mesmo tempo que seguia essa minha vocação para uma vida mais contemplativa, aliada com os estudos, certo? E é engraçado que na contracapa desse livro eu até tirei um dia para desenhar a lagoa ao fundo, que era um exercício que eu fazia bastante, né? Esses exercícios de contemplação. E deve estar até a data aqui. Custódia, que é o nome do local que eu fiquei, 22 de janeiro de 2019. E a minha assinatura, certo? E qual que é o ponto que eu quero chegar? É que você acha que tá levando a vida de forma satisfatória e às vezes você vai ter dúvidas, certo? Porque tem um grande mestre, um grande professor meu que ele fala o seguinte, a vida é composta por 3 atos. Nascimento, certo? O que estou fazendo aqui? Numa espécie de confusão e morte. A vida em 3 atos, acontece isso, certo? Então, eu me sinto abençoado por ter achado a minha vocação aos 32 anos. Foi quando, enfim, eu consegui dar início aos meus estudos para me qualificar como terapeuta, certo? Então, já foi um alívio muito grande. Opa, achei minha vocação, certo? E não é algo mágico, não vai descer um querubim dos céus anunciando e tudo como num filme, não. No primeiro atendimento que eu fiz, quando eu desliguei a chamada, o que eu pensei? Está aqui uma atividade que eu tenho uma certa predisposição intelectual, de personalidade para executá-la, e ao mesmo tempo que eu consiga ser útil e fazer o bem. Eu consigo ser um vetor importante de mudança na vida dessa pessoa. E eu identifiquei o seguinte, eu posso fazer isso tranquilamente até os 80 anos. Tranquilamente. Então eu me sinto afortunado nesse aspecto. E eu te digo o seguinte, agora é muito comum ter uma série de vídeos na internet com uma série de regras de que você tem que se matar de trabalhar e cada vez mais que você tem que acumular bens e riquezas e patrimônio. Por experiência própria e pelo que eu aplico nos meus pacientes, eu vejo o seguinte, uma pessoa que vive em estado de luta ou fuga não prospera. Tanto no físico financeiro quanto no ponto de vista de paz, espírito e intelectual. E isso é um fato notório. Os meses da minha vida que eu mais faturei foram justamente os períodos em que eu fiquei mais tranquilo em relação a fluxo de caixa e rendimento financeiro. E quando isso acontecer na tua vida, quando você começar a ver esse retorno financeiro, algo vai ficar dissonante no teu peito, certo? Você vai se achar indigno de receber aquilo. No sentido de que, opa, as coisas estão fáceis, estou faturando, deve ter alguma coisa errada. Porque o que foi ensinado? Se mate de trabalhar. Das 6 da manhã para chegar em casa às 22 horas exausto. E isso só agrega barulho, ruído. E no meio do barulho, no meio do ruído, você não consegue prosperar e você não consegue formar bons relacionamentos. Porque, por exemplo, a minha área de atuação, né, digamos que o nicho que eu mais falo nas redes sociais, através do meu Instagram, são términos de relacionamento. Por que eu falo sobre isso? Porque términos são pontos de ruptura abrupta. O que eu quero dizer com isso? O término, ele é só a somatização de diversos fatores disfuncionais da tua vida. Entendeu? Então, ele não digamos que o problema principal. Ele é só a somatória de diversas rachaduras que você tem no seu modelo mental de vida. E quando aquilo acaba ruindo, o indivíduo fica sem chão. Certo? Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, essa pessoa precisa seguir a voz do silêncio. Ela precisa ter calma e muita clareza mental para saber articular os motivos que levaram ao término para poder tomar melhores decisões.
tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista afetivo. E, buenas, meu caro, para fechar esse vídeo, eu deixo a minha recomendação de leitura. Você precisa ler esse livro. Ele é maravilhoso, ele tem diversas camadas, principalmente o primeiro capítulo, que é excelente. Se você não vai, talvez, ler todo ele, leia pelo menos o primeiro capítulo, baixa em PDF mesmo, lê ali o primeiro capítulo e depois venha me agradecer nos comentários. E outra coisa, tente encaixar nos seus dias períodos contemplativos, certo? Na qual você vai ficar sem qualquer tipo de estímulo. Um dos primeiros exercícios terapêuticos que eu passo para meus pacientes é justamente na hora da atividade física. Vá correr sem fones, vá para academia sem fones, por mais que no começo seja muito desconfortável, mas você tem que atacar os problemas de forma proporcional, de forma gradual. Comece com esses pequenos atos. Vou correr sem fones, vou ficar escutando o barulho dos meus passos, ou vou para academia, vou ficar escutando o ambiente. No começo é muito desconfortável, porque nós temos essa sede de distração, de ruído, de barulho, como se tivesse sempre uma segunda voz alheia à consciência, certo? Mas se você, a partir de amanhã, começar a aplicar isso pelo menos na hora da corrida, são 40 minutos nas quais você vai ficar se acostumando forjando, na verdade, essa resiliência interior para se abster de qualquer tipo de barulho ou distração no mundo. Certo, meu caro? Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, acompanhe os vídeos antigos. E se fizer sentido para você, se você quer um melhor direcionamento, clica no link que está na descrição para preencher o formulário para o meu processo terapêutico.